Esse é o Mapa Mental, um caminho sem volta. Meu nome é Guilherme Cardoso e hoje eu estou conversando com uma mestre em meditação. Eu falo hoje com Gabriela Frantz, mestre em meditação com mais de 20 anos de experiência. E na verdade não é só mestre não, daqui a pouco ela vai falar mais sobre isso. Viajou por países como Índia e China, trouxe para o Brasil técnicas, mantras e métodos milenares que fazem estes povos terem saúde e bem-estar acima da média até os dias de hoje. Para promover uma rotina de autocuidado e desenvolvimento pessoal, criou o portal Meditar Pleno, que cresce em um ritmo acelerado com pessoas que dizem sim para uma vida de mais paz e felicidade. Gabi, seja muito bem-vinda ao Mapa Mental, muito bom tê-la aqui. Obrigada. E eu quero entender um pouco mais, assim, você foi bem humilde na sua apresentação aqui, tá? Fala um pouco mais da sua formação e depois a gente vai lá para a origem. Quando que a meditação surgiu na tua vida e o porquê? Bom, eu sempre digo que eu sou muito curiosa, então eu sempre estudei muito durante toda a minha vida e sempre fui em busca dos melhores conhecimentos, das melhores técnicas, dos melhores professores. Então eu terminei a minha graduação em Ciências da Saúde Holística pela Quantum University, que é uma universidade norte-americana. Já finalizei lá também o meu mestrado, meu doutorado e agora eu estou finalizando meu PhD em Medicina Natural. E foi assim em seguida? Sim. Legal, legal. E a base do meu estudo... Sim. PhD, senhoras e senhores. A base dos meus estudos é a medicina quântica. E o que é isso? São os princípios da física quântica aplicados à saúde. E eu traduzo todos esses conhecimentos dentro das minhas técnicas de meditação, que hoje tem um nome, um método, que se chama Meditação da Consciência Plena. É um método que você criou? Sim. Depois, de, como tu falou aí, 20 anos que eu ensino outras pessoas a meditarem, mas eu pratico há 25 anos. Então já tive contato com diversas linhas e o que eu sempre entendi como o maior benefício da meditação é o despertar da consciência. Sensacional. Que é o que nos permite sair do piloto automático, é o que nos permite esse autoconhecimento, é o que nos permite esse contato mais íntimo com nós mesmos. Porque essa intimidade propriamente dita, né? Porque a atenção muitas vezes está tão voltada lá para fora que as pessoas esquecem de se olhar. Então o que a gente precisa é de consciência. Ainda mais falando de trading, né? A gente vai trazer muito para o mercado. Muito bom. E como tudo começou? Qual foi o seu primeiro contato com a meditação e o porquê a meditação surgiu na tua vida? Eu tinha 15 anos na época e eu fazia um tratamento com uma terapeuta lá na minha cidade, eu sou de Pelotas, do Rio Grande do Sul, e ela aplicava em mim Jinshin Jitsu, que é como se fosse uma acupuntura, só que não é com as agulhas, é o toque com as mãos. E eu fazia essa terapia com ela porque eu tinha muitas dores de cabeça e eu tinha muitas dores no corpo. Tá. E na época ela e uma outra senhora trouxeram para Pelotas um suíço para dar um curso de meditação transcendental. E ela me disse, Gabi, acho que seria legal tu fazer esse curso, vai te ajudar e tal. Na época eu tinha 15 anos, convidei a minha mãe e disse, mãe, vamos lá fazer um curso? Vamos lá comigo. Ela topou e nós fomos fazer esse curso de meditação. Bacana. E algo que eu me lembro assim, como se fosse ontem, foi um desenho que esse professor fez num quadro branco, com uma canetinha azul. O que acontecia com as nossas ondas cerebrais quando a gente meditava e quando a gente não meditava. E quando ele mostrou aquele desenho, e o quanto que isso afeta as nossas ondas cerebrais, eu olhei aquilo e pensei, nossa, tá aí a solução para as minhas dores de cabeça. E eu, com 15 anos na época, meditava todos os dias, de manhã e no final do dia. Acordava mais cedo antes de ir para a escola e fazia a minha prática, e antes de dormir eu fazia a minha meditação. E aí, aquilo foi fazendo parte da minha vida de uma forma quase que natural. Quanto tempo depois de começar a fazer você percebeu que aquilo estava contribuindo com a cura dessa dor de cabeça que aparecia de forma constante? Foi logo em seguida. Foi rápido? Foi muito rápido. E olha só que interessante, Gabi. Você falou que aquele desenho, aquele esquema que o professor fez, inclusive a aula foi em inglês, foi em português? Não, foi em português. Ele tinha um sotaque, mas foi legal. Em português. E aí ele fez aquele desenho, aquele esquema. Em algum momento foi falado para você que a meditação poderia ser a solução para o teu problema ou você se percebeu ali sendo curada ao colocar aquilo como uma prática na tua vida? Ele não falou diretamente, mas eu entendi que aquilo ali poderia ser o meu caminho. Muito bom. Ali você já falou assim, não, é isso.
E aí você começou a fazer e viu o sentido. Sim, e além dessa questão das dores de cabeça, eu comecei a perceber que uma série de coisas dentro de mim começaram a mudar. Eu sempre fui super tímida, aquela que a professora chamava, eu ficava roxa, vermelha, tudo que é cor. Tinha essa dificuldade de expressar, de falar. E eu senti que esse equilíbrio emocional, a meditação me ajudou muito a curar isso, a me entender mais, sabe? A conseguir conviver melhor comigo mesma, assim, lidando melhor com os meus pensamentos, com as minhas emoções. E como que foi você perceber esses benefícios que foram além daquele problema pontual que você tinha, que era a dor de cabeça? O quanto isso expandiu a tua consciência? Em que momento que você percebeu que a sua consciência estava sendo expandida de fato? No dia a dia tu começa a perceber que tu age diferente. Olha só, não estou mais reagindo da maneira como eu reagia. Tu te surpreende contigo mesmo. Uhum. E depois disso, alguns anos depois desse primeiro curso que eu fiz, eu encontrei um grupo de meditação. Tá. E comecei a meditar com outras pessoas. Só que logo em seguida eu me mudei de cidade. E depois que eu encontrei o grupo, eu achei muito bom meditar com outras pessoas. Legal. E então eu criei meu primeiro grupo de meditação. Com quantos anos? Eu tinha 19 anos na época. Caraca. Hoje eu tenho 40, então fazem 21 anos. Incrível. Inclusive a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui, você precisa compartilhar isso com a gente, né? Porque é um grande feito. Hoje você tem a maior comunidade de meditação ativa do mundo, é isso? Isso. Fala mais sobre isso. Somos hoje o maior grupo de meditação livre do mundo. Eu digo livre porque é livre de vínculos religiosos e livre de vínculos institucionais. Tá aí um ponto importante. Meditação não necessariamente está atrelada à crença e religião. Fala mais sobre isso pra gente, por favor. Existem muitas religiões que têm a meditação como a sua prática, a sua prática espiritual, né? Dentro da sua jornada, a meditação é uma prática. Mas nem todas as meditações estão dentro de religiões. E como eu falei anteriormente, eu sou muito curiosa, sempre estudei muito, então dentro das minhas práticas eu trago muito esse viés científico. A física quântica hoje ampliou tanto a nossa percepção em relação à questão do nosso campo eletromagnético, ao quanto que os nossos pensamentos, as nossas emoções afetam, inclusive, a nossa genética. A epigenética, que se chama, né, a nova genética, mostra que esse ambiente interno, se ele não é um ambiente saudável, ele acaba disparando os gatilhos para que as doenças genéticas elas acabem se mostrando, acabam surgindo. Então a gente já hoje sabe que inclusive doenças genéticas podem ser curadas através de um ambiente interno positivo. Equilibrado. E dentro da medicina quântica, se acredita que a meditação seja a ferramenta mais completa. Então é a tecnologia mais avançada, porque ela consegue ao mesmo tempo atuar no corpo físico, energético, mental, espiritual e emocional. E gratuita, né? Acessível. Acessível, né? Tá aí para todo mundo, não é uma você pode técnica fazer super sem complicada. depender de fatores externos, não é isso, Gabi? Você não depende de fatores externos para poder praticar, não é isso? Falando um pouco de como praticar a meditação, né? Porque eu mesmo, a gente estava conversando um pouco antes, eu faço de maneira esporádica. Confesso que eu deveria fazer com mais frequência para ter acesso aos benefícios como um todo. Mas o que acontece? Muitas vezes eu percebo que, poxa, a minha mente divaga demais. Eu já ouvi relatos de várias pessoas de que, poxa, eu tenho sono, eu não consigo me concentrar, eu não consigo. E falado mesmo, eu não consigo. Desmistifica isso pra gente, né? O que é a meditação, o ato de meditar e como que a pessoa consegue se colocar na condição de meditar? Bom, eu acredito que tudo aquilo que a gente faça sozinho seja mais difícil. Então, quando tu tem alguém para te orientar, alguém para te guiar, alguém que com certeza já passou por todas as dificuldades que tu está passando, lidar com os pensamentos, achar que a mente está muito dispersa, isso facilita e acelera todo o teu processo. Então, hoje, o Meditar Pleno, que é o nome do meu grupo de meditação, é um espaço onde as pessoas chegam e se sentem muito à vontade e felizes por estarem ali, porque elas conseguem perceber que elas têm um avanço na prática, que elas têm os resultados. Por quê? Porque às vezes tu fechar o olho e só respirar sozinho lá na tua casa,
seja difícil, porque tu não sabe como direcionar os teus pensamentos. A gente está treinando uma mente que nunca foi treinada. Na escola, a gente é orientado tecnicamente e na faculdade também, e até mesmo nos níveis mais avançados, mestrado, doutorado, PhD, mas não tem essa inteligência emocional dentro desse sistema de educação. Então, a gente não sabe como lidar com os pensamentos. A nossa mente, ela é destreinada. Os indianos até usam uma analogia, eles dizem que a nossa mente é como um macaco maluco, que pula de galho em galho sem parar o dia inteiro. Então, o que eu preciso? Eu preciso educar esse macaco, para que ele entenda que ele não precisa ficar pulando o tempo inteiro. A minha mente não precisa ficar o dia inteiro pulando de pensamento em pensamento de uma forma enlouquecida, porque dependendo do teu momento de vida ou das preocupações, o que está ali presente no teu plano mental, a impressão que se tem é que a mente está te enlouquecendo. Então, para que tu não tenha essa sensação, o que tu precisa? Tu precisa treinar a tua mente. E o que é esse treinamento mental? Te ajuda a diminuir o ritmo dos pensamentos e te ajuda a direcionar a tua mente para aquilo que tu deseja. Então, meditar não é não pensar em nada. Esse é um dos pontos, assim, que eu acho que as pessoas mais se perdem e muitas vezes não se permitem experimentar, porque, não, eu penso demais, não, minha mente não para. Então, ela nem se permite experimentar a meditação, porque ela acha que é não pensar em nada. Só que não é não pensar em nada. É tu desenvolver essa habilidade de diminuir o fluxo dos pensamentos e aprender a direcionar a tua mente para aquilo que tu deseja. Para que quando venha um pensamento negativo, tu tenha a capacidade de poder escolher, eu não quero esse pensamento. Porque tu é dono da tua mente, não a tua mente é dona de ti. E o que é isso? É o despertar da consciência, porque a consciência ela é maior do que tudo. E essa consciência dentro da física quântica também se chama o observador. Então é esse observador que está ali observando o pensamento. E é ele que faz a escolha, eu quero ou não quero. Só que para que isso aconteça, tu tem que treinar. Sensacional. Então, na verdade, assim, a meditação é uma prática que nos ajuda a treinar a capacidade de observar os nossos pensamentos e escolher para onde a gente direciona. Exatamente. E a grande maioria das pessoas, se tu for perguntar para elas se elas têm o controle da mente, elas vão dizer que não. Elas acreditam que elas podem controlar a mente, muitas pessoas também vão dizer que não. Porque elas nunca experimentaram isso. Porque a mente hoje em dia está tão dispersa, a gente vive num mundo com tanta informação, com tanta opinião, com tanto estímulo. É só a gente olhar ao nosso redor. É muito som, é muita luz, a tela do celular, aquilo é tão colorido, é tantas coisas que te puxam para fora. É muito ruído, né? É muito ruído, muita interferência que impede que tu olhe para dentro. Então tu acaba te perdendo de habilidades que são essenciais para que tu tenha uma vida mais equilibrada, com mais harmonia, mais saúde. Saúde não no corpo físico apenas, saúde mental, saúde emocional. Que reflete no corpo físico. Claro, tá tudo conectado. Por exemplo, você é uma prova viva disso, né? Talvez se você não tivesse começado a fazer a meditação naquela época, essa dor de cabeça poderia virar algo mais grave. Sim, crise de enxaqueca. Exato. E eu costumo dizer, né, que eu venho de uma família alemã, então é todo mundo meio estressadinho. Que talvez se eu não tivesse iniciado essa prática tão cedo, eu teria uma grande probabilidade de ser uma pessoa muito ansiosa, ser uma pessoa muito estressada. Tá. Vamos falar de ansiedade? Aproveitar que você tocou em ansiedade. No trading, a gente se depara com ansiedade e com medo constantemente, e que tem total correlação com a ganância, que desperta o dia de fúria. A meditação, certamente, diante do que a gente já conversou aqui, é uma ferramenta excelente para lidar com essas condições. De que forma que o trader consegue colocar a meditação no dia a dia dele e quais são os benefícios diretos que o trader, propriamente dito, pode ter através da prática da meditação? Bom, colocar no dia a dia vai depender da organização, de tu conseguir definir uma rotina em que a meditação esteja inserida, entendendo que ela é essencial. Tá. Você dá prioridade para isso. Exatamente. Porque, eu não tenho tempo. Tu não tem tempo porque não é uma prioridade para ti. E falando em tempo, quanto tempo? Alguns estudiosos dizem que 10 minutos é o suficiente. Tá.
Dentro do meu grupo de meditação, os nossos encontros duram 30 minutos. E desses 30 minutos, nós temos 15 minutos de meditação. Porque eu sinto que é importante a pessoa entender o que ela está fazendo, por que daquela técnica, qual é a intenção que está por detrás daquilo ali. Porque o que a gente quer? A gente quer despertar essa consciência. Então, tu precisa entender o que tu está fazendo. Não é só fechar os olhos, agora eu vou seguir tudo que a Gabi está dizendo. Não, tu precisa entender, participar de uma forma ativa desse processo. Então, 15 minutos eu sempre sugiro como o tempo ideal. Muito bom. E muita gente fala, né, sobre essa questão de falta de tempo. 15 minutos de meditação equivalem a 3 horas de sono. Então, acorda 15 minutos antes e faz a tua prática. Não usa isso como uma desculpa. Exato. Porque, querendo ou não, a gente está sempre querendo voltar ali para a zona de conforto. E a mente vai usar desculpas para que a gente se mantenha naquele mesmo estado. Mesmo que a gente sinta aquela vontade de mudar. Então, eu acredito que precisa ser estabelecido como uma prioridade. Para que esse equilíbrio ele esteja presente no teu dia a dia. Porque o que acontece? Durante a meditação, a gente estimula o sistema nervoso parasimpático. Porque a gente pode imaginar que o sistema nervoso está dividido em 2 partes. Ele tem outras partes, mas para a nossa conversa aqui interessam 2 partes. O sistema nervoso simpático e o parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, ele ativa uma resposta de relaxamento no corpo e no cérebro. Então, tu tá ali relaxado. A meditação te traz essa sensação. Que dentro de um dia a dia, em que o sistema nervoso simpático está sendo ativado a todo momento, constantemente, é essencial. Eu digo, a meditação não é nenhum luxo, ela é uma necessidade para compensar o tanto de estresse, o tanto de pressão que a gente vive nesse estilo de vida moderno, como eu costumo dizer. Porque esse sistema nervoso simpático sendo a todo momento ativado, vai fazer com que tu chegue num estado, exatamente, sobrecarga, crise de ansiedade, burnout. A gente vê que está se tornando uma coisa quase que normal. Exato. E não é normal. Como é que a gente vai normalizar? Não tem como tu normalizar algo que faz tanto mal, que é tão tóxico, né? Porque tu chegar num estado desses, olha também quantos avisos tu deixou de ouvir. Porque o nosso ser, através do corpo, ou até mesmo de pensamentos, está a todo momento ali falando contigo. Então, conseguir diminuir esse estímulo do sistema nervoso simpático é essencial para que a gente tenha uma vida mais saudável. Porque se o sistema nervoso simpático está ativado, o que acontece? Está num estado de alerta, de luta ou fuga, é uma coisa instintiva do ser humano. Então a musculatura está enrijecida, as pupilas estão dilatadas, o cérebro está funcionando ali num ritmo mais acelerado. Se o cérebro está funcionando num ritmo mais acelerado, todas as outras células do teu corpo não vão ter oxigênio nem glicose suficiente. Porque proporcionalmente, o cérebro é o órgão do nosso corpo que mais consome glicose e oxigênio. Então a pessoa vai se sentir cansada, a pessoa vai se sentir desgastada, a pessoa vai começar a ficar doente. Sim, sim. Caraca, isso faz todo sentido, faz todo sentido. Eu percebo que muitas vezes a gente não coloca algumas práticas no nosso dia a dia pela falta de prioridade, como a gente muito bem falou aqui. Na sua visão, Gabi, o que a pessoa ela precisa ter para entender que aquilo é uma prioridade? Precisa ter uma dor latente? Precisa perceber essa dor? Por que as pessoas não entendem como prioridade? Muitas vezes a pessoa precisa chegar no fundo do poço para entender que, bom, eu preciso buscar uma outra alternativa. Mas a esperança é que as pessoas não precisem chegar até esse ponto. Aí vai depender muito do teu comprometimento contigo mesma. Você já ouviu aquela do cachorrinho sentado no prego? Não. Que ele está ali sentado no prego, chorando, chorando, chorando. Aí uma pessoa chega para outra pessoa que estava naquele ambiente com o cachorrinho sentado no prego e pergunta, cara, por que aquele cachorro está chorando? Aí essa pessoa que estava lá fala assim, porque ele está sentado no prego. Mas poxa, por que ele não levanta e sai do prego? Quer saber? Acho que ele está acostumado a ficar sentado no prego. Então às vezes a gente acostuma com um problema e não se move. Mas assim, até que ponto a pessoa precisa para perceber que aquilo está gerando uma dor, está gerando um ônus gigantesco para se mexer, para definir algo como prioridade na vida? Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, né? Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo.
Mas algo que nós devemos nos lembrar é que pessoas vencedoras se conhecem. Pessoas vencedoras se conhecem. Muito bom, muito bom. Então, legal. A pessoa entendeu que é uma prioridade para ela. Ela colocou a meditação como uma prática diária e definiu que vai fazer ali os seus 15 minutos. Como a pessoa pode começar a, de fato, meditar? Quais são os primeiros passos? Assim? Eu sei que você ensina isso dentro da tua comunidade. Inclusive, meditar é algo que você pode fazer por si só. Agora, você está num ambiente com uma técnica direcionada e que vai te proporcionar ferramental para você instalar aquele hábito, porque uma coisa é você começar, outra coisa é você instalar o hábito. Né? Existe um braço de ferro muito grande entre eu começar uma prática nova e de fato fazer com que essa prática fique natural. Eu preciso passar pela prova do tempo. E fazer sozinho é muito mais difícil. Então, quando você está num ambiente direcionado para uma pessoa com a sua expertise, é muito mais rápido, mais fácil e as chances de você obter os benefícios da meditação são muito maiores com isso. Mas eu gostaria que você entregasse para a gente aqui uns primeiros passos de como a pessoa agora, na casa dela, consegue começar a fazer para depois tomar a decisão de, poxa, eu vou lá com a Gabi, por exemplo, e vou colocar a meditação na minha vida. Primeiro encontra um lugar aí na tua casa em que tu te sinta bem, que tu te sinta confortável e te posiciona de uma forma confortável. Tá. Pode ser numa poltrona, pode ser num sofá, pode ser numa cadeira, pode ser na tua cama, enfim. Onde tu sentir que o teu corpo vai ficar confortável. Pode ser de perna cruzada, pode ser de perna esticada, pode ser com a perna, né, no chão, com o pé no chão. A posição é, principalmente nesse momento inicial, a mais confortável possível. Porque se eu já começo a meditar, mas tá me doendo o joelho, tá me doendo as costas, daí tu não vai conseguir nem te concentrar o mínimo ali que é necessário. Então, encontre uma posição confortável para o corpo não ficar reclamando. Boa. Coloca uma música que tu goste, uma música calma, uma música tranquila, porque o som, ele tem esse poder, né, de nos conectar com determinados estados emocionais. Claro que não vai colocar um rock, não vai colocar uma música eletrônica, coloca uma música mais suavezinha, de repente até bota, né, um som de natureza, se tu gosta, ou uns sons de solfégio, ondas bineurais. Hoje tem tantos sons que nos ajudam a conduzir a esses estados cerebrais mais calmos e mais tranquilos. No YouTube dá para encontrar tranquilamente? No YouTube, no Spotify, na Apple Music, em todas essas plataformas a gente consegue encontrar. E fecha os teus olhos e observa a tua respiração. Sente o ar que entra, sente o ar que sai. Porque quando a gente presta atenção na respiração, naturalmente tu te conecta ao momento presente. Tu observa a tua respiração, tu nunca vai ficar pensando no que tu expirou há 5 segundos atrás ou no que tu vai inspirar daqui a 1 minuto. Conecta com a respiração, é automático a conexão com o momento presente, com aqui e agora. Respira pelo nariz, solta pela boca, só pelo nariz? Só pelo nariz. Tá. Porque isso também vai te ajudar a absorver mais oxigênio e mais prana. Tem toda uma... Sim. Né, um porquê disso, mas para a gente não se estender nesse tema, inspira e expira pelas narinas. Tá. Que isso vai te ajudar a absorver mais energia, vai te ajudar a absorver mais oxigênio e também vai te ajudar a te concentrar melhor. Legal. Então fecha os teus olhos, respira e fica ali por alguns momentos, alguns instantes, alguns minutos, conforme tu sente que é confortável. Não precisa no primeiro momento se ater a um tempo. Simplesmente deixa até você perceber que deu o seu tempo. Ou você acha legal colocar um timer? No início, deixa para ver qual vai ser o teu tempo. Mas também é interessante, depois de um tempo, colocar um cronômetro, porque senão daqui a pouco tu vai ficar, será que já passou os 15 minutos? Será que já está 10 minutos? Não, daqui a pouco tu está abrindo o olho ali para ver o relógio, para ver se já passou o tempo ou não. Então coloca um cronômetro que vai te ajudar a que tu possa te desligar dessa questão do tempo. Senão também, eu tenho só 15 minutos. Daí já fica ali, será que já passou os 15 minutos? Porque não quer se atrasar para o próximo compromisso. Então, para tu ficar tranquilo naquele momento, liga um cronômetro e deixa, né, no tempo que tu estabelecer para aquela prática. E tem muita gente que fala sobre meditação ativa. Então, observar o que está se fazendo, né? Tem gente que diz, vou meditar lavando a louça, vou meditar fazendo alguma coisa na casa, ou fazendo uma pintura, ou correndo. Isso é uma meditação ativa. Tá. Eu acredito que a meditação, em que eu estou ali, paradinha, de olhos fechados,
ela é diferente. Então, a meditação ativa tu pode fazer, mas ela não substitui a meditação parada de olhos fechados. Por que que eu acredito nisso? A gente está tão voltado para o mundo externo que a gente precisa desse tempinho de olho fechado, que não é para dormir, que é para tu te sentir, te perceber e te conectar contigo mesmo. Muito bom. Eu vi esses dias uma entrevista do Denzel Washington e ele estava falando, né, que uma das coisas que ele faz há anos na vida dele é ficar em silêncio. A hora que ele acorda, ele fica ali alguns minutos em silêncio. E ele falou o quão desafiador foi para ele no começo. E eu entendo perfeitamente, porque a gente está num mundo que está totalmente acelerado, informação a todo momento. Poxa, você está parado, daqui a pouco, cadê meu celular? Deixa eu scrollar a rede social. Caraca, puta, eu tenho um compromisso tal hora. Caraca, Não, e a sensação de tu estar ali não fazendo nada, muitas vezes é uma sensação de eu não estou sendo produtivo. Eu tenho tanta coisa para fazer, o que eu estou aqui sem fazer nada? Exato. Chega a dar um nervoso, uma inquietação, porque as pessoas desaprenderam. Uma ansiedade, né? E isso é um modo de meditação? O silêncio, por si só, sem precisar fechar o olho. Você está ali, acordou, está na sua cama, fica parado, só olhando para o ambiente, sem falar. Vai te ajudar nesse treinamento. Tá. De te aquietar, de não precisar estar fazendo algo. Legal. Mas isso do olho fechado, sensacional. Para mim é um diferencial. Legal. Porque chega de ficar olhando lá para fora. Sim, exato. Precisa olhar aqui para dentro. Mergulhar para dentro, desenvolver essa intimidade, essa consciência propriamente dita, né? Eu acredito que no trading falta muito isso. Às vezes a gente está ali parado, olhando para o gráfico, mas não está olhando ao mesmo tempo. Tem centenas de telas abertas ao mesmo tempo. Tem um montão de coisa passando aqui na cabeça, vários fatores de distração. Aí você conectado ao passado, caraca, será que hoje eu vou tomar aquele stop que eu tomei ontem? Será que hoje mais uma vez eu vou descumprir com o combinado? Nossa, eu lembrei aqui alguma referência me lembrou daquele dia de fúria. Será que eu vou ter de novo? Aí o medo, a ansiedade, né? E essa desconexão com o estado de presença. Então esse olhar para dentro é um exercício de estado de presença, que nos falta muitas vezes no dia a dia, né? Porque com o passar do tempo, Gabi, a parte técnica, eu costumo dizer para os meus alunos, é igual a roda. O que a roda faz? Ela gira. Ponto. Você pode colocar um perfil de pneu diferente, uma cor de aro diferente, colocar a sua pitada, mas a roda gira. Agora, o porquê que eu tenho 10 pessoas dentro de uma sala de aula, no mesmo estado de presença ou não, né? Ouvindo o mesmo professor, a mesma técnica, só que cada pessoa tem uma percepção diferente daquela informação e cada pessoa tem um resultado diferente por consequência, justamente por conta dessa falta de conexão com o eu, não é isso? Sim. Cientificamente falando, como que a meditação trabalha para essa conexão com o estado de presença, no olhar da ciência? São todas essas distrações que acabam te afastando. E não é real. A física quântica fala sobre isso, que não é real. Nem o passado, nem o futuro. Legal. Então, se tu vive ansioso, ou se tu vive, né, com medo de cometer os erros passados, que muitas vezes eu acredito que seja isso que o trader está vivendo ali no dia a dia dele, tu não tá vivendo a realidade. Tá. Tu tá buscando algo que não é verdadeiro. Então, tu te perder no meio dessa história é muito fácil. Então, esse estado de presença, essa autoconsciência que a gente desenvolve com a prática da meditação, é essencial para que a gente consiga lidar com isso. E para que a gente comece a perceber toda vez que esse medo surge, que essa ansiedade surja. Tem uma linha da psicologia que ela fala que a grande questão das emoções negativas é o não conhecimento que nós temos dela. Porque se eu tenho medo, mas eu logo em seguida me dou conta que esse medo está surgindo dentro de mim, os efeitos negativos desse medo vão ser muito pequenos. Legal. Agora,
Se esse medo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e eu não tenho essa autoconsciência, eu não percebo que esse medo está crescendo dentro de mim, daqui a pouco ele me faz ir por um caminho, tomar uma decisão que está sendo guiada pelo medo. Não pelo meu conhecimento técnico, não pelo que eu sei que é o melhor. E eu costumo fazer uma analogia quando eu falo sobre essa questão da emoção. Imagina que nós estamos na beira de uma praia. E ali na nossa frente está um mar. E as nossas emoções são as ondas desse mar. Tá. Eu posso lidar com ondas bebês, que são aquelas ondas pequenininhas ali da beira, que são as minhas emoções que estão surgindo e eu percebo que elas estão ali. Eu só dou um passo e elas ficam para trás. Eu não preciso de uma estratégia, não preciso de um desgaste para lidar com aquela emoção. Agora, se eu não tenho essa autoconsciência, essa emoção vai crescendo dentro de mim. Daqui a pouco, quando eu me dou conta, é uma onda de tsunami que está pronta para me engolir, que está gigante ali na minha frente. E que ou ela vai me engolir, ou eu vou ter que criar uma estratégia bem elaborada para lidar com ela. O que eu vou fazer para passar por essa onda? Eu vou furar a onda, eu vou usar um pé de pato, eu vou usar uma prancha, eu vou tentar passar por cima, eu vou sair correndo. O que eu faço? Então, eu ter esta autoconsciência me ajuda a lidar com as minhas emoções de uma forma muito mais simples, muito mais natural, porque é uma ondinha, eu percebo logo que ela nasce. Então eu consigo passar, puf, ficou para trás. O medo surgiu, eu percebi. Eu não permito que chegue num ponto em que o medo está me guiando, em que é o medo que está tomando a decisão. E não a minha segurança, não o meu conhecimento, a minha ansiedade, a minha ganância. Muito bom. Sensacional. Vamos viajar um pouco? Vamos. Vamos lá para a Índia e para a China. Quando você foi para a Índia e para a China, o que você percebeu ali na prática daquele povo, dessas duas culturas, que faz com que eles tenham uma vida com mais longevidade, com mais saúde emocional, espiritual muitas vezes, e que falta pra gente aqui? É essa percepção do que é prioridade. Tá. Do que é essencial para tu estar bem. Porque eu acredito que seja quase que um senso comum, assim, a gente olha hoje em dia para a maneira como a gente vive, a gente conversa sobre como está a nossa sociedade e a gente usa vários termos como, os valores estão invertidos, tá tudo errado. Porque de fato tá. A gente precisa entender que é uma série de questões. Tu falou da Índia, uma questão que me chamou muito a atenção lá é que eles estão muito conectados com a espiritualidade. Dá para ver nos olhos deles a devoção por aqueles deuses. Mas é claro que eu também percebi que falta para eles um pouco dessa conexão com a matéria. Eles são muito desapegados. E falando, de uma questão mais espiritualista, eu acredito que hoje nós estejamos aqui buscando justamente esse equilíbrio entre o espírito e a matéria. Então não é nem só um, nem só outro. É o equilíbrio entre as duas partes. Porque não adianta também eu querer me desapegar de toda a matéria, viver só a minha espiritualidade, porque se eu me beliscar, continua doendo. Eu sou matéria. Exato. E o universo, o planeta é tão abundante, a gente não precisa viver na escassez. Então, tu aprender a lidar com o equilíbrio entre esses dois mundos, digamos assim. O céu e a terra, o espírito e a matéria. Esse é o desafio. Isso você percebe na China também? Igual você percebeu na Índia ou não? Na China eles têm as práticas deles, a medicina chinesa é riquíssima, é incrível esse conhecimento, mas hoje em dia eles estão muito na questão da matéria. Da matéria, né? Bem diferente, né, da Índia, né? Bem diferente. Como que você olha para a questão de prosperidade, Gabi? Com toda essa sua experiência da meditação, dessa conexão com o eu, você acredita que a gente acaba repelindo a prosperidade por estar desconectado do nosso eu?
Eu acredito que a prosperidade, a abundância, o dinheiro sejam um fluxo. Tá. É uma energia. A gente sabe que hoje tudo é energia. Uhum. A física quântica já nos comprovou de diversas formas que tudo é energia, tudo é vibração. Inclusive, se a gente fosse comprimir toda a matéria do planeta hoje, ela caberia num dedal. Isso é um conceito clássico da física quântica. Então, o que isso nos diz? Que essa matéria, que a gente crê que ela é tão concreta, na verdade, ela também é uma vibração. Ela também é energia. Porque o que fez com que a física quântica chegasse a essa conclusão foi um estudo que comprovou que feixes de luz podem ser ao mesmo tempo onda e partícula. O que isso quer dizer? Onda é vibração, partícula é matéria. Então tudo é ao mesmo tempo matéria e vibração. Querendo falar de uma maneira muito simples, sem viajar muito. Boa. Então, tudo é vibração. Tá. E eu acredito que a prosperidade seja um fluxo. Que eu atraio ou não para a minha vida. Que está travada ou destravada. E aqui a gente pode entrar na história das crenças limitantes, de como é que eu estou lidando com essa energia na minha vida. Porque se eu acredito que eu não sou merecedora, como é que eu quero atrair mais dinheiro para a minha vida? Como é que eu quero atrair prosperidade? Você acredita que existe crenças limitantes? Sim. A mentalidade de escassez. Tá. E como lidar com elas, na sua ótica? Hoje, já está comprovado através da neurociência que o nosso cérebro tem uma capacidade que se chama neuroplasticidade. A neuroplasticidade o que é? Essa capacidade que o nosso cérebro tem de se reprogramar. Então, se eu tenho uma crença limitante é o quê? É um programa que está inserido no meu plano mental. E que literalmente está limitando o seu crescimento. Exatamente. Porque quando eu tenho uma crença limitante, como, por exemplo, essa mentalidade de escassez, ou quando eu não me sinto merecedora, é como se existissem duas forças dentro de mim. Ao mesmo tempo que eu quero muito aquilo, ao mesmo tempo que eu quero mais dinheiro, eu quero mais prosperidade, eu quero mais abundância, existe algo dentro de mim que faz com que eu não me sinta merecedora. Então, ao mesmo tempo que eu quero, eu duvido, eu questiono. Eu quero andar, mas eu mesma estou me travando. Parece que tá andando eu aperto com no freio acelerador de mão, e no freio de mão, os dois ao mesmo tempo. Então, quando eu consigo quebrar essa programação, eu libero esse fluxo. Eu me libero, eu me permito. E a neuroplasticidade, que eu estava falando antes, então já comprovou que é uma habilidade do nosso cérebro. Essa capacidade de se refazer, de se reprogramar. Aquela história de que eu nasci assim, você para sempre assim, né? Que dizem que é a síndrome da Gabriela. Não é verdade. Não é algo verdadeiro. A gente pode se refazer. E hoje em dia a epigenética está inclusive comprovando que a genética, o nosso DNA, pode ser transformado. Exato. Por pensamentos, por emoções. Só que isso não vai acontecer de uma forma natural. Tu precisa ter um trabalho. Tu precisa te dedicar, tu precisa olhar para aquilo. Tem que investir de fato nisso. Exatamente. Tu tem que te comprometer. Exato. Colocar atenção naquilo. Você acredita em karma? Tipo assim, a pessoa está tendo uma sucessão de resultados positivos, está indo super bem, aí teve uma conquista, aí está próximo de ter uma conquista que ela quer bastante e que vai meio que descolar ela da média dela. Aí de repente acontece algo e essa pessoa acaba devolvendo todo o resultado que ele tinha feito ao longo de muitas vezes meses, talvez até anos de trabalho. Num famigerado dia de fúria, uma decisão errada, enfim. Você acredita nesse tipo de coisa, em karma, e você acredita que isso tem correlação com essa falta de conexão com o eu? O karma nada mais é do que a lei da ação e da reação. Tá. Então é algo que tu tá criando para ti mesmo. Boa, porque fala mais. A física quântica diz que nós somos co-criadores da realidade. Ela não está dizendo que eu sou criadora da minha realidade, eu sou co-criadora. Co-criadora. Então é eu e o universo.
Então eu tenho as minhas intenções, mas essas intenções elas também têm que estar alinhadas com as leis universais. E o universo, ele está sempre conspirando ao nosso favor. O universo nunca é contra nós. Só que o que acontece? Essas duas forças, eu e o universo, elas precisam estar alinhadas. Então, se eu nesse dia de fúria acabei colocando, né, todos os meus resultados fora, foi uma atitude minha, eu estou criando aquilo. Então, a gente também assumir essa responsabilidade é algo importante. Porque hoje a gente vive num mundo também que a gente quer terceirizar tanta coisa. Eu quero que o medicamento, que o médico, que o terapeuta, que o professor resolvam os meus problemas, resolvam a minha vida. Então, existe a questão do karma, da lei da ação e da reação, mas eu tenho que entender que esse karma não foi criado por outra pessoa ou porque o universo quer o meu mal. Isso não existe. Fui eu que criei isso. Então, quando tu assume essa responsabilidade, tu começa a te tornar ainda mais dono da tua vida. Porque se fui eu que criei aquilo, eu posso descriar. Então, se a minha vida está um caos, fui eu que criei aquele caos, eu posso descriar. O que acontece muitas vezes, para que as pessoas consigam admitir esse poder de cocriação, é que elas não conseguem admitir que elas criam a doença, o caos, situações que não são tão positivas na sua vida. Só que se eu assumo isso, eu começo a transformar minha realidade de formas tão... exponenciais. Exatamente, tão profundas, incríveis, de uma maneira que talvez a pessoa nunca imaginasse antes. Muito bom, muito bom. E como que você olha, tá, para a gente concluir esse ponto, você acredita então que a solução para isso é a autorresponsabilidade? É isso? É exercitar a autorresponsabilidade? E a autoconsciência. Tá. Segunda-feira, eu tive uma reflexão. Eu tenho uns momentos assim Legal. da vida que nos dão esses insights, né? Eu vou numa dentista que fica a 2 quadras de casa. Então, eu peguei o Arthur na escola, e daí deixei ele na casa do amigo e fui para o dentista. Daí, quando eu estava saindo do dentista, eu moro perto da Berrini, que é uma rua bem movimentada. Daí, o sinal estava verde para mim, eu atravessei, daí no meio tem aquele canteiro que tem os ciclistas, e daí estava indo atravessar para o outro lado, e daí veio um ciclista, mas ele estava indo muito rápido. Daí ele deu aquela freada, chegou a fazer barulho no pneu. E ele me olhou assim, perdão. E eu disse, pode passar, porque eu não estava com pressa, eu vi que ele estava com pressa. E ele, não, passa você. Daí eu passei. E daí eu fiquei refletindo, né? Eu digo, alguém foi gentil comigo. E nesse mesmo dia, de manhã, chegou a pessoa que trabalha lá em casa reclamando do trem. Aquelas que as pessoas são muito desrespeitosas, que fica todo mundo empurrando, não sei o quê. E muitas vezes eu vou buscar o Arthur de trem. A meia quadra da minha casa tem uma estação e a estação onde eu vou pegar ele fica 2 quadras da escola. E a minha experiência no trem é completamente diferente. Eu entro no trem com o Arthur, as pessoas se levantam para que a gente sente. 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. As pessoas, não, te encosta aqui. Eu vejo gentileza. Eu vejo gentileza nesse ciclista, eu vejo gentileza no trem. E daí, né, eu estava voltando do dentista e eu fiquei pensando, né, eu digo, nossa, mas eu vivo numa bolha. Mas sim, todos nós vivemos numa bolha. Porque o nosso campo eletromagnético, que é algo de cada um, é a sua própria bolha. Então, o que eu vivo dentro dessa bolha, o que eu atraio para essa bolha, é responsabilidade minha. Muito bom. Sou eu que cuido ou não cuido dessa bolha. Sensacional. Então, assim, se a pessoa vive reclamando, se a pessoa, né, vive insegura, se ela tem essa mentalidade de escassez, o que ela vai viver nessa bolha dela? Ela não vai viver nada diferente disso. Então, se eu quero essa vida mais próspera, se eu quero essa vida mais equilibrada, se eu quero essa vida abundante, em paz, com facilidade, com gentileza, o que eu preciso? Eu preciso cuidar dessa minha bolha. E o que é o meu campo eletromagnético? Que dentro da física quântica a gente também chama de assinatura eletromagnética. É o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu faço, é a minha energia. Só que a grande maioria das pessoas acha que não tem o controle sobre isso, porque vive no piloto automático. Inclusive, os neurocientistas dizem que as pessoas vivem 95% do piloto automático.
Caraca. Então tu vive 95% do tempo repetindo padrões, sendo guiada, orientada, ou pelo teu ambiente, ou por essas crenças que já estão ali enraizadas no teu programa mental. Então, de fato, as pessoas sentem que não têm o controle, não são donas da sua vida. Elas estão sendo guiadas pelo piloto automático, que muitas vezes nem condiz com o que elas acreditam, com o que elas querem para a vida delas, com quem elas acham que elas são. Então, quando eu me torno consciente, quando eu me torno dona de mim mesma, eu consigo filtrar, escolher o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço. Então, essa minha bolha é uma bolha positiva. E isso é uma exponencial. Sensacional. Ou seja, você vive exatamente no mesmo mundo ali do que a pessoa que falou para você, que olhava para a situação do metrô, a experiência dela era totalmente oposta da sua. Sim, ela pega a mesma linha que eu pego. Só que ela olha para o mundo, ela percebe o mundo de uma forma diferente do que você percebe. E, consequentemente, os resultados dela serão diferentes dos seus. Muito bom. Muito bom. E falando disso, eu me lembrei, uma vez eu estava num elevador e encontrei um amigo, era num prédio comercial. E ele me disse, aí, muita correria? Eu digo, não, tá tudo tranquilo. Ele me olhou com uma cara assim, tipo, em que mundo tu vive? Só que assim, eu construo isso pra minha vida. Esse equilíbrio, essa harmonia. Eu não quero viver um caos. Isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa produtiva, isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa abundante, isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa próspera. Então, muitas vezes, essas ideias, elas estão confusas. A gente precisa entender que esse equilíbrio, que esse momento de pausa, de paz, que eu tenho através da meditação todos os dias, não vai me tornar uma pessoa sem energia ou menos produtiva, pelo contrário, tu vai ter mais vitalidade, o teu cérebro vai estar mais descansado, tu vai ser mais produtivo, tu vai ser mais eficiente. Sensacional. Olha só, você que está assistindo aí agora, você está aqui nessa conversa com a gente. Todas as nossas conversas são assim, né? Nós estamos aqui, mas você que está aí também está participando. E eu alucino que talvez está passando na sua cabeça agora, nossa, mas isso é muito difícil, cara. Mas olha só, ser bom em qualquer coisa na vida dá trabalho, mas vale a pena. A gente tem que aprender a romper essa resistência, né, Gabi? E isso é um exercício diário, como se fosse condicionar um músculo. É todos os dias, ali um pouquinho por dia. Começa do jeito que dá, não é isso? E conforme o tempo vai passando, você vai ficando bom. Da mesma forma que a gente fica bom nas coisas ruins, a gente fica bom nas coisas boas, não é? Sabe uma coisa que foi um desafio meu no trading, e eu percebo que é um desafio em muitas pessoas no trading e na vida, no aspecto geral. Aceitar estar errado. O quanto isso está correlacionado com tudo isso que a gente está conversando? O não aceitar estar errado. Só para te dar mais insumo, tá? O não aceitar estar errado desencadeia o não aceitar o stop, que leva a tomar mais stop, que leva ao medo de perder, que leva ao dia de fúria, né? É aquela necessidade de controle. E a maioria das coisas não estão sob nosso controle. Só que a gente tende a querer ter controle sobre as coisas. E no trading, como na vida, isso é altamente nocivo. O quanto isso que a gente está conversando aqui está relacionado a essa necessidade extrema de controle que a gente tem e como que a gente consegue lidar com isso? Na verdade, a gente só tem controle sobre uma coisa, que é nós mesmos. Muito bom. Não tem controle. Você tomou água? Tem Tomou? aqui. A gente não tem controle sobre as outras pessoas ou sobre as situações ou o que vai nos acontecer. Às vezes tu tá ali esperando um movimento do mercado e daqui a pouco virou para outro lado. E buscar essa justificativa, que é às vezes essa dificuldade de admitir que se está errado, isso te faz perder tempo e te desgasta. Porque se eu aceitar, é muito mais fácil. E me preparar para a próxima decisão, deixando para trás o que já passou. Então, muitas vezes, essa dificuldade de aceitar que não está certo
a gente podia usar uma outra palavra, teimosia, né? A pessoa fica ali Exato. teimando, eu vou provar que... Insistindo, né? Ao invés de persistindo. Exatamente. Porque às vezes o melhor é não fazer nada. E eu acredito que para o trader, muitas vezes, é um desafio gigantesco não fazer nada. Total. Porque não é todo dia que o mercado está favorável, não é todo dia que o mercado vai fazer movimentos que valem a pena o risco. Uhum. Então tu tem que saber a hora de agir, mas tu também tem que saber a hora de não fazer nada. Só que para isso, tu tem que ter um autocontrole absurdo, muito Exato. grande. Porque senão, como eu falei antes, tu tá sempre guiado ou orientado pelo medo, pela ganância, por essa teimosia. Uhum. Então, tem que aprender a... Peraí. Deixa eu respirar. Vamos ver qual vai ser o próximo passo. Dá um zoom out. Isso. Esse zoom out é o observador. É tu conseguir observar com clareza o que está ali na tua frente. Uhum. Só que o que acontece? Muitas vezes tu tá tão envolvido, tu tá imerso, tu tá mergulhado naquilo ali. Porque se tu tomou um stop, o que tu tá sentindo? Frustração, medo. Podia ter ganho, mas não ganhei. Se eu tivesse colocado para sair um pouquinho antes. O e se arrebenta, né? E se tivesse feito isso? E se tivesse? E se eu não tivesse? Só que o que isso adianta, assim, se a gente, né, colocar de uma forma lógica, o que isso te acrescenta? Uhum. Aonde que isso te leva? Não te leva a nenhum lugar bom. Lugar nenhum bom, né? Faz com que tu aumente ainda mais esse julgamento, essa crítica, essa cobrança interna. Que faz com que a tua segurança, a tua confiança vá lá para baixo. A sua identidade enfraquecida. Isso é essencial para o trader. Isso que tu falou da identidade, né? É tu saber no que tu acredita. De tu entender qual é o teu perfil, qual é o teu tamanho no mercado. Porque às vezes também tu tá alavancado e daqui a pouco tu, né, tem uma atitude que não condiz com aquilo. Exato. Às vezes tu não tá nem preparado para ter dado aquele passo. Mas tu tá sendo guiado pelo medo, pela ganância, tomou um stop e vamos lá. Vai tomar mais risco, né? Vira o corajoso, a corajosa. Exatamente. Ali, sem estar preparado. Tu não tá preparado. Então, tu ter esse autocontrole, entender qual é o teu perfil, porque tem pessoas que conseguem assumir um risco maior, outras não. Mas, às vezes, quando tu tá nesse logo ali, pós-stop, tu acaba assumindo um risco que talvez tu nem esteja preparado. Então, tu conseguir medir tudo isso e tomar boas decisões é algo essencial. Sim. Para que tu consiga te manter, porque é isso que muitas vezes acontece. O pessoal entra no mercado financeiro com altas expectativas, com muita vontade, e daqui a pouco... A motivação, né? Ela vai baixando, a pessoa acaba virando estatística e não passa pela prova do tempo. Sabe o que acontece muitas vezes, Gabi? O que eu percebo, né, na minha própria experiência e conversando já com centenas de alunos ao longo desses 12 anos de mercado, é que o trader, principalmente o trader iniciante, ele sente uma dificuldade de estar sentado na frente do computador e não fazer nada. Por quê? Porque ele foi condicionado a vida inteira a trabalhar durante um horário administrativo numa empresa, fechado num ambiente, está ali trabalhando, está recebendo por hora, etc e tal. E aí ele se sente improdutivo de estar na frente do computador, às vezes, durante 1 hora, 2 horas, e fala assim, cara, não fiz nada, não rolou nenhum trade aqui, eu vou caçar um trade. Mas o mercado não está te dando esse trade, né? E a pessoa acaba entrando e ali acontece a brecha que desencadeia todos esses problemas. Né? Quando... Não, agora tu falou isso, né? Às vezes tem o vício na adrenalina de estar posicionado. Exato, é isso que eu ia falar agora, exato. Às vezes parece que tem essa necessidade, eu preciso estar ali. Exato, sente aquela necessidade extrema de estar, o vício pela dopamina, né? Se sentir ali útil, muitas vezes. Acho que essa seria a palavra. Tô fazendo alguma coisa. Exato, exatamente. Quanto tudo isso está relacionado à lei da atração, Gabi? Como que você enxerga a lei da atração? Eu acredito que seja algo real.
e tem a ver com aquilo que eu falei anteriormente da assinatura eletromagnética. Essa assinatura eletromagnética nada mais é do que a mensagem que a gente envia para o universo. Eu chamo de universo, tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de vida, enfim. Dentro da física quântica a gente costuma utilizar esse termo que é o universo. Então eu estou a todo momento enviando uma mensagem para o universo, quer eu queira ou não. Não é que nem um e-mail que eu vou te mandar, ou que nem uma mensagem do WhatsApp, a gente se falou, né, pelo WhatsApp nesses últimos dias. Então eu escrevo a mensagem e aperto no enviar. Para o universo, não existe esse botão de enviar. Eu estou sempre enviando. Então eu ter esse cuidado com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu faço, ter esse autogerenciamento, esse autocontrole, é essencial para que essa mensagem enviada a todo momento ela seja uma mensagem que esteja alinhada com aquilo que eu quero para a minha vida. Então tem muita gente que olha para a sua realidade e reclama, o que está acontecendo comigo, por quê? Tem gente, né, que briga com Deus, que reclama. Mas ela tem que entender que, de alguma forma, ela criou aquilo em algum momento da vida dela. Só que o que acontece? As pessoas estão vivendo muito no piloto automático. Então ela criou aquilo, ela fez escolhas ao longo da vida que conduziram ela até aquela situação sem que ela percebesse. Mas isso não tira dela a responsabilidade. Então, quando eu tenho essa autoconsciência e quando eu assumo essa responsabilidade, eu assumo que essa lei da atração é algo verdadeiro, eu acredito nisso, e eu começo a, de fato, fazer um trabalho para que eu utilize isso ao meu favor. Porque essa lei da atração, ela está funcionando, quer eu queira ou não. Eu estou enviando essa mensagem para o universo a todo momento. Mesmo que eu estou me sentindo mal, não queria que essa mensagem estivesse sendo enviada. Ela vai ser enviada mesmo assim. E também, falando isso, né, me veio agora esse insight que mesmo que eu tenha esse cuidado, não quer dizer que eu não tenha momentos de ansiedade, de medo, de insegurança. Boa. Porque não é que a gente vai viver, começo a meditar, agora eu vivo numa linha assim, né? Minha vida é perfeita. Não é isso. Mas a maneira como eu consigo lidar com isso é diferente. E eu consigo me recuperar mais rápido. Tá. Eu consigo voltar para o meu estado de centramento, para o meu estado de equilíbrio com maior facilidade. Porque eu já sei o caminho. E como eu estou fazendo isso todos os dias, eu estou desenvolvendo essa habilidade. Eu já sei o caminho e como estou fazendo isso todos os dias, Sensacional, muito bom. Gabi, se você pudesse compartilhar um único ensinamento, um único, sobre meditação e autodesenvolvimento para uma pessoa que estivesse na sua frente agora, se você estivesse olhando nos olhos dela, aquela é a câmera ali, você está olhando nos olhos dela, qual ensinamento seria esse e o porquê? Tem uma frase que eu uso muito, que é a seguinte: o poder da transformação está na força do hábito de meditar todos os dias. Vou repetir. O poder da transformação está na força do hábito de meditar todos os dias. Existem diferentes tipos de efeitos, como eu te falei antes da gente entrar aqui no ar. Existem os efeitos de estado e existem os efeitos de traço. Os efeitos de estado são aqueles efeitos que eu experimento enquanto eu estou meditando. Eu ensino pessoas a meditarem mais de 21 anos. Milhares de pessoas já meditaram comigo. Eu nunca tive ninguém que me disse assim: Gabi, estou me sentindo pior no final da meditação do que eu estava me sentindo no início. Então isso mostra que esse efeito de estado, ele é imediato, ele é instantâneo. Então tu medita, tu te sente bem. É uma sensação de bem-estar, é uma sensação de relaxamento, uma tranquilidade. Parece que dá aquele alívio, né? A gente solta. Você colocou alguma coisa para fora. Colocou alguma coisa para fora. Então esse é um efeito de estado. Só que esse efeito, ele é instantâneo, mas ele também não tem um prazo de validade muito grande. Então, por exemplo, tu terminou uma meditação e daí já foi para o trânsito, ou foi para uma reunião que foi difícil, aquele efeito logo vai embora. Tá. E nós temos os efeitos de traço, que é isso que nos interessa. Os efeitos de traço são essas mudanças nos nossos traços de comportamento. Então,
é essa mudança no meu padrão mental, que a gente falou da neuroplasticidade, então essa reprogramação mental, uma reprogramação emocional, uma transformação nesse meu campo eletromagnético. Tudo isso acontece com a regularidade da prática. Os efeitos de traço, eles só são alcançados com a regularidade da prática. Então, eu meditar uma vez por mês, ok, é legal. Tu vai te sentir bem naquele dia. Mas não é o suficiente para alcançar todas essas transformações e tudo isso que a gente conversou aqui. Porque se eu quero ter esse autocontrole, se eu quero ter esse autogerenciamento, se eu quero ter essa vida mais equilibrada, se eu quero destravar o fluxo da abundância, da prosperidade, se eu quero transformar as minhas crenças limitantes, se eu quero transformar meu DNA, eu preciso meditar todo dia. Esse efeito de traço, ele só acontece quando eu medito todos os dias. Perfeito. E como eu falei para você antes da gente começar aqui, hoje, no que diz respeito à meditação, eu vivo o efeito de estado, mas eu vou trabalhar para viver o efeito de traço. Sensacional. Se precisar, só me chama que eu tô aqui para te ajudar. Com certeza. E também o pessoal aí pode me procurar. É isso que eu ia te perguntar agora. As pessoas que estão assistindo a gente, se elas quiserem entender um pouco mais de meditação, beber mais da tua fonte, como que elas te acham? No Instagram, é meditar.com.vc, meditar com você. Tem o canal no YouTube também, que lá tem alguns vídeos. E é só me chamar, se quiser mandar alguma mensagem, né? Que às vezes o pessoal ouviu aqui o podcast, ficou com alguma dúvida, algum questionamento específico, pode me mandar mensagem, que eu vou responder vocês. A gente está lá junto todos os dias, compartilhando boas energias, bons conteúdos. Coisa boa. Coisa boa, coisa com vibração boa, né? Justamente para que a gente possa estar cada vez mais alinhado com um estado que eu acredito que seja o natural. Como a gente falou antes, a gente não pode ficar normalizando tanto estresse, tanta ansiedade. As pessoas, né, como a gente falou antes, tanto burnout. Não tem que normalizar isso. A prosperidade é natural, né? A vida em abundância, ela é natural. Só que a gente meio que nada contra a maré com essas práticas devido a tudo isso que a gente conversou aqui. Então, a gente precisa buscar se conectar com o natural, né? Você gosta de filme, série, livro, certamente. Tem alguma série ou algum filme que você gostaria de indicar para quem está assistindo a gente e o motivo da indicação, assim como também um livro que você poderia indicar sobre meditação para as pessoas começarem a se aprofundar no tema? Tem um livro que eu gosto muito, principalmente para quem está iniciando nesse universo da meditação, que se chama 10% Mais Feliz. Ele foi escrito por um repórter americano que, num determinado momento da carreira dele, foi pedido a ele que começasse a entrevistar pessoas desse universo da meditação, de terapias mais alternativas. E ele se deparou ali com mestres, com gurus, que ele era muito cético, que ele ficava perguntando o que essa gente está falando. Mas pouco a pouco ele foi sendo contaminado, né, por tudo aquilo. Até que ele se meteu num Vipassana. O Vipassana é um retiro de silêncio. Então, assim, no livro ele conta a história e o jeito que foi, né, todo esse momento, essa experiência dele nesse início da meditação, que é muito legal. Porque assim, ele fala sobre os benefícios, né, tudo aquilo que transformou na vida dele, mas também tem um humor, porque ele fala sobre como é que é o início, porque para todo mundo é igual. Tu senta ali, a mente não para, né, tu tem que tentar uma e outra vez, como a gente falou antes, é um treinamento, a gente tem que treinar a nossa mente. Então, é um livro super leve, assim, que é bem gostoso de ler. Então, né, para quem está iniciando, eu sugiro esse. E tem um outro que se chama A Ciência da Meditação. Ele é um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais científico. Ele foi escrito pelo Daniel Goleman, que é aquele da inteligência emocional, né, que é um autor super conhecido, junto com o Richard Davidson, que é um pesquisador em universidades americanas, que estuda sobre a questão da psicologia, da meditação, da neurociência. Então, esse livro, A Ciência da Meditação, é muito legal também. A Ciência da Meditação. Isso. Legal. E tem alguma série filme? Mas agora tu perguntou, eu fiquei pensando assim, eu não sou muito boa em gravar os nomes. Mas você lembra de alguma cena assim fatídica?
Só para ver se a gente consegue resgatar. Tem algumas séries que falam sobre alguns mestres, né, que trazem alguns pontos que são interessantes. Tem um cara, ele é um francês, ele é um budista, Tá. e tem um documentário dele no Netflix. Agora eu só não estou me lembrando... Budista. Francês budista. Isso. Ele é considerado o homem mais feliz do mundo. Ah, é? Então é bem interessante ali, porque aí mostra um pouquinho da jornada dele, um pouquinho dos estudos científicos que foram feitos no cérebro dele. E é claro que ele dá todos os créditos para a prática da meditação. Poxa, que legal. Então, ó, pesquisa aí, francês, budista, Netflix, talvez apareça. O homem mais coisa. feliz do mundo. O homem mais feliz do mundo. Aí compartilha aqui nos comentários, tá joia? Gabi, o trader, o day trader principalmente, ele é um piloto de Fórmula 1. Está pilotando um carro que passa dos 300 km por hora, onde cada milésimo faz total diferença. Então, quando a gente conversa sobre a prática da meditação e sobre tudo que é relacionado a comportamento, gestão emocional, comportamental, nós falamos sobre esses milésimos de segundos que precisam ser ajustados. Existem algumas pessoas que precisam de um milésimo, realmente, para conseguir ir para o próximo nível de resultado. Existem algumas outras pessoas que precisam de alguns segundos, né? Que estão mais desajustados nesse sentido. O quanto você atribui a importância de cuidar dos aspectos emocionais para alta performance no trading e na vida? É uma resposta lógica, óbvia, diante de tudo que a gente conversou, mas eu gostaria de ouvir da tua boca, que você falasse falado, o quanto você vê a importância disso para quem está nos ouvindo aqui. É essencial. Não tem outra resposta diferente, porque se tu não tem esse controle emocional, se não tem essa inteligência emocional, a gente poderia dizer que tu não é uma pessoa completa. Se tu quer uma alta performance, tu tem que ser completo, né? Eu falei antes, pessoas vencedoras se conhecem. E a meditação te permite esse autoconhecimento. E é esse autoconhecimento, é essa autoconsciência que te traz esse equilíbrio, essa inteligência emocional. É essencial. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu realmente acredito nisso. Porque eu vivo isso todo santo dia. Esse programa existe por conta disso. E existe um padrão em todas as pessoas que a gente conversa aqui. E quando eu sento aqui para conversar, eu estou na cadeira do aluno, estou anotando, estou aprendendo. Só que eu percebo, poxa, se eu cheguei até aqui é porque eu já vivo várias coisas do que vários entrevistados aqui compartilham. Só que eu sei que eu estou só no início da jornada, tenho muitas coisas a me libertar, sabe? Tem muitas coisas a conquistar. Só que eu vejo todos os dias pessoas falando assim, não, cara, os aspectos emocionais não são tão importantes assim. E aí, por várias vezes, a gente percebe as pessoas colocando cada vez mais conhecimento técnico para dentro, achando que é a falta de habilidade técnica que não está conseguindo, que elas não estão conseguindo evoluir por conta da falta de habilidade técnica. Quando, na verdade, é essa falta de equilíbrio entre razão com emoção. A parte técnica, ela é fundamental, ela é essencial. Poxa, eu vou pilotar um carro de Fórmula 1 sem saber dirigir, né? Mas, poxa, o equilíbrio emocional vai fazer com que eu me concentre em operar o carro de Fórmula 1 com as duas mãos no volante, atento à pista, e não de forma relaxada, num carro a 300 km por hora. Né? Tem um dado bem interessante para compartilhar. 2, na verdade. Legal. Dentro da medicina quântica, a gente acredita que nós somos seres que têm 5 dimensões. E a gente vai desde uma camada mais densa a uma camada mais sutil. Então, de uma camada que eu poderia dizer menos poderosa a uma mais poderosa. Tá. Então, é o físico, o energético, o mental, o emocional e o espiritual. Ok. Então, assim, dentro dessa escala, o que eu posso entender? Que o meu corpo físico, ele atua apenas no físico. Tá. O corpo energético, ele atua no energético e no físico. O mental, ele atua no energético e no físico. O emocional, ele atua no mental, ele atua no energético, ele atua no físico. O espiritual, em todos os outros. O que eu quero dizer com isso? Que o meu corpo emocional, ele tem mais poder, ele tem mais força.
do que o meu corpo mental. Traduzindo, a minha emoção, ela é mais poderosa do que o meu pensamento. E o segundo dado, tem um instituto norte-americano que se chama The Heart Math, a matemática do coração. Caraca, E eles que falam, nome, hein? E eles falam que o campo eletromagnético do nosso coração, ele é milhares de vezes mais potente do que o campo eletromagnético do cérebro. Então, isso nos mostra que as nossas emoções, elas são milhares de vezes mais potentes do que o nosso pensamento. Então, o que acontece? Tem muita gente que fala hoje em dia sobre ter pensamento positivo, sobre ter conhecimento técnico, mas saibam que esse é um pedaço, que eu poderia dizer até menor, do que se eu for comparar com o cuidado e o desenvolvimento da minha inteligência emocional. As minhas emoções, elas são muito mais poderosas do que o meu pensamento. Então, eu ter a capacidade técnica e ter um pensamento positivo nunca vai ser o suficiente. Eu tenho que ter esse cuidado com as minhas emoções. Sensacional, sob a ótica da ciência, olha só. Senhoras e senhores, Gabi Frantz, muito bom, gostou? Adorei. Eu também adorei o papo e espero que você tenha curtido também. Faz o seguinte, já aperta no like, se inscreva no canal, pega o link, passa adiante, alimenta a corrente do bem, ajuda mais pessoas, porque você te ajudou, vai ajudar outras pessoas também. E nós nos vemos no próximo episódio do Mapa Mental. O Day Trade na XP está um clique à frente. Porém, queremos mais. Flash Click, a nova tecnologia para quem busca a excelência. Novidades que aceleram a sua performance. Descubra o privilégio que só quem opera com a XP tem. Flash Click, você em primeiro lugar nas suas operações. Quem clica sabe. Quem sabe, opera na XP.